Já são 11h11, nós estamos aqui hoje. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa live grandiosa no 6º dia. Como podemos ser mais gratos? Deus, em sua infinita graça e poder, como podemos ser mais gratos pelas infinitas misericórdias, pela tua graça sobre a nossa vida? Então vamos lá. Eu quero que você observe algumas questões hoje, tá? Eu tô bem assim emocionado porque a questão mãe é um ponto bem forte e hoje eu já fiquei bem emotivo, mas com toda essa questão, tá? É algo muito bacana, por isso eu quero trazer você hoje para algo muito grande, que é a gratidão e a questão da mãe. Como que ela está na nossa vida e na nossa história. Você que tem sua mamãe ainda viva, você que sua mamãe já partiu, também essa live é para você, tá? Então, mesmo em determinadas situações, nós precisamos olhar para isso com mais amor. O que acontece? Muitas das vezes nós entramos em tanto julgamento com a nossa mãe, como se nós fôssemos melhor, né? Lembrando que ela veio antes de nós. Lembrando que a mãe, ela veio antes. Então, muitas das vezes, você não sabe todo o histórico dela. Sabe aquilo que ela talvez te conte. As guerras, as lutas, as dores. Eu hoje vejo filhos querendo ser pai das mães. Filha querendo ser mãe das mães. Então, eu percebo muito isso. Então, comece hoje a refletir nessa live. O que te leva realmente a olhar para essa pessoa chamada mãe? Porque esse tema é muito profundo, tá? É sensível e ele é necessário para a nossa vida, que é quando falamos sobre mãe. Então, é sem acusação, tá? Sem julgamento. Nós estamos aqui para isso, para ser tratado, curado. E através da gratidão, nós acessamos inúmeros campos. Nós acessamos inúmeras situações que a gratidão ela pode mudar tudo isso. Então, eu sei que esse tema ele toca em dor, tá? Ele toca em determinadas situações, como eu falei anteriormente. Existe uma sensibilidade, porque muitas das vezes a gente só valoriza a mãe depois que a perde. Enquanto ela está próxima a nós, muitas das vezes nós sabemos que ela está ali e não nos dedicamos tanto, né? Então, onde existe dor, existe um vínculo. E onde existe vínculo, existe a possibilidade da cura. Então, mesmo Jesus, tá? Mesmo Jesus, quando ele estava na cruz, ele não rompeu o vínculo com a Maria, tá? Mesmo que ela fosse, que ele fosse filho do Espírito Santo, tá? O Filho de Deus, ele honrou ela como mulher. Ele honrou ela como uma pessoa. João 19, do 26 ao 27, fala, vendo ali Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo a quem amava, que é o João, né, disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então, mesmo no sacrifício, mesmo naquele momento, Jesus, ele não negou a maternidade. Ele não negou. Então a leitura sistêmica sobre isso é que Jesus ele garante lugar, proteção e pertencimento à mãe. Isso é ordem, isso é honra, isso é constelação familiar aplicada à fé. Por quê? Porque na constelação familiar a mãe ela representa a porta, tá? A porta da vida, o primeiro vínculo e a primeira mulher. Então, antes de qualquer história existe um fato. Foi por ela que a sua vida veio e que a minha vida veio. Foi através de uma mãe, de uma mulher, que esteve ali, que se disponibilizou a engravidar, e muitas das vezes talvez não queria, muitas das vezes estava muito jovem para ser mãe, mas foi por ela que veio a vida. Então, antes de qualquer situação existe esse fato, que não pode ser negado. Foi através dela que você veio. E a constelação, ela não fala de uma mãe perfeita. Ela fala de uma mãe que é possível, dentro da história que ela viveu. Então, muitas das vezes, as nossas mães, elas só deram aquilo que ela podia. Elas só fizeram aquilo que estava dentro das possibilidades dela.
E o Bert, ele ensina muito isso. O Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele traz muito isso para a nossa vida, para a nossa história, para que você observe com clareza o que precisa ser feito. Por que nós julgamos tanto a nossa mãe muitas das vezes? Porque o Bert fala o seguinte: quem rejeita a mãe, rejeita a própria vida. Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte: olha, nós somos 50% pai, 50% mãe. E junta os dois, forma a nossa vida e a nossa história. Quando eu nego uma dessas partes, quando eu julgo uma dessas partes, quando eu acuso, quando eu aponto, eu simplesmente estou quebrando uma parte de mim. Então preste atenção. Financeiramente falando, a mãe representa o que vem, tá? A mãe representa as bênçãos que vêm. Então a mãe representa tudo aquilo que vem. E o pai, ele representa o que fica. Então, muitas das vezes você tem facilidade de ganhar dinheiro, mas não consegue administrar aquele dinheiro. Então, tem algo a ver com o pai, tá? A questão vícios também tem muito a ver com o pai. Há uma ausência ali do pai. Então, eu quero que vocês observem isso. Então, quando você está em julgamento com a sua mãe, talvez você até prospere financeiramente, mas há uma desregulação emocional muito forte. Porque quem rejeita a mãe, rejeita a vida. E o julgamento da mãe e os seus efeitos, que é muito sério. Hoje, muitos filhos, eles vivem cobrando aquilo que eu falei, né? Que é filho querendo ser pai ou mãe dos próprios pais. Mas quando você julga a sua mãe, muitas das vezes cobra, julga, exige reparação emocional. Porque você fez isso comigo quando eu era criança? E como se ela tivesse a obrigação de reparar tudo aquilo, mas ela fez como ela podia e como que ela tinha. Então, a mãe que foi, a sua mãe, foi a única possível, foi através dela que veio a sua vida. Quando o filho ele julga a mãe, o fluxo da vida se interrompe, você para de prosperar, você para de romper, as bênçãos param de chegar até você, tá? Surgem bloqueios emocionais, é uma pessoa que explode com muita facilidade, é uma pessoa muito estressada, é uma pessoa que grita, berra e xinga muito. Então, os relacionamentos se repetem. Toda pessoa que ele não está alinhado com a mãe, os relacionamentos vão sempre se repetir de uma forma trágica. É o tipo de pessoa que atrai. Então, é bom que você veja isso, porque a prosperidade ela vai travando na vida. Então, quando se fala da questão mãe, com base na constelação familiar, algumas coisas que precisam ser revistas, tá? Honrar a mãe, como assim, Francisco? Honrar a mãe? Honrar a mãe não é concordar com tudo, é reconhecer o lugar dela na vida, tá? Então, quando você reconhece o lugar da sua mãe na sua vida, tá? O papel importante dela, que foi dela te trazer ao mundo, tá? Mesmo ela querendo ou não, mas você veio, tá? Porque existe um propósito maior, como eu falei ontem, porque antes de você ser formado, Deus já havia escolhido você. Então, a neurociência, ela confirma o seguinte: as práticas de gratidão com relação também à mãe, ela reduz o medo e a raiva. Olha que interessante, né? Então, quando a gente começa a acontecer, regula o sistema nervoso, trazem a sensação de segurança, organiza a memória emocional. O próprio Harvard Medical School, ela fala sobre isso. Olha, quando você honra a sua mãe, não é que você concorde com ela, mas quando você honra. Quando a mãe é honrada internamente, o corpo entende que a vida é segura. Então, quando você honra a sua mãe, quando você simplesmente, mãe, obrigado pela vida, agora eu vou fazer ela valer a pena. Você percebe que não é pesado você falar isso. Grato pela vida, agora eu vou fazer a minha vida valer a pena. Então, essa questão ela é bem forte. Então, antes de você pedir mais da vida, precisa algo ser feito, tá? Pergunte a si mesmo: eu honro de verdade a mulher por quem a vida chegou até a mim? Será que eu honro realmente, de verdade, a minha mãe? Será que eu honro de verdade? Por quê? Porque ninguém segue forte, tá? Será que muitas das vezes não julgamos isso? Porque ninguém segue forte quando rejeita a própria origem, tá? Inclusive, hoje eu vou deixar um vídeo no Instagram que eu gravei lá na minha cidade de Poeiras, lá no Ceará. E o áudio de hoje eu falava muito sobre isso. Tinha tudo para não dar certo na minha vida. Eu já tinha sido praticamente adesivado, rotulado para não romper, para não crescer.
para não estar aqui com vocês hoje. Só que houve uma palavra da minha mãe que determinou. E aquilo fixou dentro de mim. E todos os momentos, quando o cansaço vem, a vontade de desistir, essa voz ecoa mais alto dentro de mim. Então, assim, não é a questão, foi a minha mãe, tá? A minha mãe. Ela não tinha um anel, não tinha uma formatura, não tinha absolutamente nada, mas ela tinha o poder da palavra. Então ela determinava muito isso na minha vida. Então assim, eu quero que você hoje pare um pouco, tá? E comece a olhar mesmo a conexão de você com sua mãe, a conexão sua que você tem. Que bacana, seja bem-vinda, minha conterrânea. Compartilha essa live para o pessoal saber que eu estou por aqui, tá bom? Então eu quero que vocês comecem a perceber que a honra à mãe ela é muito forte. E antes de pedir mais à vida, você precisa perguntar a si mesmo. Se o dinheiro não está chegando para você, a prosperidade, seus relacionamentos não estão muito bons, é necessário você observar a relação que você tem com sua mãe. Ou que ela esteja viva ou não. Então, quando você observa isso e sai do julgamento, muitas coisas começam a se ajustar. Porque quando você rejeita a sua própria origem, as coisas tendem a se repetir e você não vai avançar. Tá? Pode até avançar de alguma forma, mas avança e depois volta novamente a repetir os mesmos erros, tá? Então hoje eu quero que você se conecte com a sua mãe. Se conecta aí. A lembrança dela. Quando a sua mãe, quando você olhou para ela, mesmo que você não tenha conhecido, que tenha uma foto, que tenha alguma coisa, ou que lembre dela, tá? Se conecta com ela. E aí você se imagina a sua mãe grande e você pequeno. Você é pequena. Então, quando você fala isso, você diz: querida mãe, você é grande, eu sou pequeno. Eu recebo de você a vida, tá? E sigo adiante em paz. Quando você fala isso, você está agradecendo, você está tomando sua mãe como a mãe certa para você e está seguindo adiante. Está seguindo a sua vida, está seguindo a sua história. Tá? Você segue adiante, porque a vida que ela te deu foi uma dádiva. Então você não está em dívida com a sua mamãe. Você não está em dívida, você segue adiante porque foi uma dádiva. Então eu quero convidar você muito a refletir sobre essa questão materna. Então quando você olha para sua mãe, tá? Quando você olha para sua mãe com amor, as coisas elas começam a acontecer de forma grandiosa. Mas observa também a questão do julgamento com relação à sua mãe. Como é que tá? Você julga muito a sua mãe? Ah, minha mãe é assim, assado. Eu convido você a sair hoje do julgamento, tá? Eu convido você hoje a sair do julgamento para a sua vida romper, para os seus relacionamentos romperem. Por quê? Porque é necessário. Aquilo que eu falei, quando a mãe é honrada internamente, o corpo entende que a vida é segura. Então é necessário, nesse momento, você olhar para isso. Mãe, quem é sua mãe? Você a julga? Você acha que ela compete com você? Você compete com ela? São questões que são bem delicadas, tá? Mas é necessário fazer essa observação e eu estou aqui não para julgar, mas para trazer uma correção e uma orientação para que essa gratidão também seja espalhada para a tua geração, lá para a sua mãe. E quando você tem essa noção de que ela é grande e você é pequeno, que ela veio antes de você, você vai estar honrando até uma questão da lei sistêmica, tá? Que é a lei da hierarquia. Quem chegou primeiro tem mais direito, tá? Ela veio primeiro, então muitas das vezes você chega depois querendo comandar, você está mudando totalmente a situação. Então eu quero passar uma tarefa para você fazer hoje. É uma tarefa delicada. Se fizer sentido para você, você faz. Tá bom? É você escrever uma carta para sua mãe. Tá? Como seria para você hoje escrever uma carta para sua mãe, mesmo que ela esteja viva ou não? Tá? Seria uma carta de você escrever para ela para tirar isso dentro de você. Até mesmo o julgamento, até a gratidão, até a saudade, ela precisa ser exposta. Tá? Posso começar assim, querida mãe. Tá? Foi por você que a vida chegou até a mim. Eu reconheço que você fez o que pôde. Eu agradeço pela vida e isso basta. Eu devolvo a você o que é seu. Mas como assim devolver o que é seu? Muitas das vezes, preste atenção nisso, isso é muito delicado. Nós temos a adoção. Nós adotamos determinadas coisas que são dos nossos pais.
Por exemplo, na minha família tem muita pressão alta, muito infarto, muito aneurisma. Então, essas situações, ela é muito séria. Ela é muito séria. São situações. Dúvida, a biológica morreu no parto, foi adotada, para qual eu escrevo? Para a biológica, foi a que te deu a vida, tá bom? Foi a que te deu a vida, é para a biológica, nós estamos falando daquela que te deu a vida. Então, muitas das vezes, mãe que morre no parto e aquela criança fica viva, o propósito dela era ser mãe daquela criança, tá? Parece duro falar isso, mas é o que acontece, há um propósito nisso. Então, é para a biológica que eu tenho que fazer. Você pode escrever, mãe, eu te agradeço pela vida, eu não pude estar com a senhora, tá? Todo esse tempo, mas reconheço que você me deu a vida, e eu agradeço pela vida que a senhora me deu, e eu devolvo para a senhora, que é aquilo que você traz na sua genética, muitas das vezes, doenças, repetições de escassez, crenças, você devolve isso para ela, devolve para o remetente, tá? Devolve isso para ela e agora eu sigo adiante em paz. Muitos clientes e pacientes meus dentro da clínica, eles são curados de doenças geracionais. Tem pessoas que eram diabéticas e através da ressignificação e da própria constelação, eles recebem isso. Mas o que eu estou trazendo para você hoje é a cura através da gratidão. Quando você escrever essa carta, escreve à mão, tá? Inclusive, eu já estou aqui na terceira folha escrevendo para minha. Aqui, ó, escreve à mão, escreve que muita coisa vai sair de dentro de você. Muitas questões, julgamento, tá? Quando você agradece pela vida, você começa a perceber. E se você fizer isso hoje, é um desafio que eu estou fazendo para você, tá? Você que está aqui, ou que vai ver essa live depois, dependendo do tempo que você vai ver. Você vai escrever uma carta para sua mãe, vai colocar tudo para fora, vai colocar a gratidão, vai colocar muitas das vezes as insatisfações. E eu digo para você, em 24 horas, uma bênção acontece. Algo inesperado acontece. Um dinheiro inesperado chega, uma visita inesperada chega, um sorteio que você recebe, algo começa a chegar na sua vida. Faça esse teste, depois volta aqui e me conta. Francisco, eu fiz a carta para minha mãe. Eu deixei com ela o que era dela e peguei aquilo que era meu e segui em paz. E você vai ver quantas coisas grandiosas irão acontecer com você, por você e para você. Tá? Esse alinhamento, esse ajuste é honra. E quando você traz essa honra, você pode seguir em paz. E isso é muito grandioso. Por quê? Porque a gratidão, ela vai trazendo essa mudança sistêmica, essa mudança dentro de você. E a gratidão, ela vai mudar o teu futuro. Viu como isso é bacana? Vai mudar totalmente. Mas lembra disso, tá? Ela é grande e você é pequeno. Ela é grande e você é pequeno. Então, quando você fizer isso, nós vamos perceber uma libertação do futuro. Uma libertação do futuro, tá? Então faz isso, experimenta. E agora a gente vai fazer uma oração sistêmica de gratidão, tá? Se você estiver aí, quiser estar em concordância comigo, que a gente vai fazer essa oração de bênção, tá? Tá? A Deus, que é o fonte da vida. A Deus, o fonte inesgotável, tá? Consciência, presença divina de luz. Tá? A divindade, o sobrenatural, o Pai das luzes que não muda e que nem há mudança de variação. Deus, fonte da vida. Hoje eu reconheço a mulher que foi instrumento da minha existência. Se conecta aí com a sua mamãe. Deus, eu reconheço a mulher que foi instrumento para que eu estivesse aqui hoje. Houve uma mulher, mesmo que ela tenha sido, mesmo que eu tenha ido para adoção, mas houve uma mulher que foi preparada por ti para que fosse a minha mãe. Foi o óvulo dela que estava ali. E eu quero agora te agradecer. Te agradecer pela minha mãe com tudo o que ela viveu. E digo para minha mãe, em espírito, mãe, a senhora é a mãe certa para mim. Eu removo de mim o julgamento. E todas as vezes que eu te achei menos e menor que eu reconheço que eu sou pequeno e a senhora é grande. Porque através da senhora veio a vida. Tá? Então, eu te devolvo também aquilo que não me cabe carregar, aquilo que pertencia somente à senhora. E eu devolvo para o sistema.
E agora eu sigo leve em paz. A minha vida se torna livre, limpa e inteira. Eu me conecto agora com Deus, que o próprio Jesus, no momento do sacrifício, ele honrou a mãe dele. Eu também, em honra, eu quero hoje dizer que a minha mãe é a mãe certa para mim. Eu baixo as barreiras do julgamento. E hoje você vai parar de julgar. Até mesmo eu julgava a minha mãe até porque ela foi mais cedo. E depois que eu treinei a gratidão, eu agradeci pelo tempo que ela pôde estar comigo. E agora eu quero que essa gratidão, ela comece a restaurar tudo aquilo que foi rompido. Que o amor organize o que foi concluído e que a paz estabeleça no seu sistema. Divino Criador, Pai, Mãe, Filhos e todos iguais. Se alguém da nossa geração falhou, pecou, invadiu, usurpou, nós te pedimos perdão. Perdão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Coloque isso aí no seu coração. Essa live, ela está bem sensibilizada e espiritualizada, porque essa questão mãe, ela é muito forte. Se nós honramos de onde veio a nossa vida, com certeza as coisas irão romper, crescer e maturar. Então experimenta fazer essa carta hoje, tá? Escreve para sua mãe, tá? Se derrama nessa carta e depois de 24 horas você volta aqui e me conta todas as bênçãos que aconteceram na sua vida, tá bom? Foi bom ter você por aqui e amanhã estamos aqui às 11h11. Amanhã um tema parecido com esse, mas um pouquinho mais denso. Então até a próxima!